Oi pessoal, tudo beleza? Sou o professor Goethe Toscano de Geografia. Vou dar aqui uns toques para vocês para facilitar e ser diferenciada a sua prova Enem 2020, beleza? O seguinte pessoal, eu vou começar trazendo algumas informações importantes para você potencializar os seus acertos e fazer com que essa prova do Enem seja uma prova tranquila para você. Qualquer concurso, e a prova do Enem é um concurso bem concorrido, dependendo do curso que você vai escolher, você vai ter uma concorrência muito importante aí. Então, o que vai acontecer? Eu vou trazer aqui para vocês, eu trouxe 3 pilares importantes para o Enem. São informações cruciais, porque a questão do Enem não é só o conteúdo, né? Não é só saber o que vai cair a gente sabe, agora saber como vai cair. Eu sou professor de Geografia e eu já me deparei aí com muitas questões que a gente trabalha em sala de aula, só que quando vem na prova, ela vem assim com algumas informações a mais, né? Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo de globalização. Globalização é um assunto muito recorrente, né? Daqui a pouco a gente vai trazer os assuntos que são mais recorrentes no Enem, e globalização está entre os 7 assuntos aí que você vai encontrar com toda certeza. Eu tenho certeza que vai cair globalização, eu tenho certeza que vai cair solo, eu tenho certeza que vai cair questões ambientais. Agora, como que vem, como é que eu vou me deparar com essas questões, como é que elas vão estar naquela prova do Enem, que é uma prova super importante para nossas vidas, aí que é a questão. Então, não é só o que vai cair, como vai cair. O conteúdo é muito importante. O Enem é uma prova que tem uma contextualização em todas as disciplinas, a gente vai ver o que é essa questão da contextualização e a gente vai trazer o máximo de informações para que sua prova seja uma prova com êxito e com sucesso. Então, o que acontece? Eu trouxe aqui os 3 pilares do Enem. Interpretação de texto, muito importante essa questão da interpretação de texto. Isso aqui eu estou trazendo para vocês, galera, a estrutura da prova do Enem. Então, a interpretação de texto é muito importante. E para você ter uma boa interpretação de texto, a dica é muito simples. A questão é leitura. A leitura é muito importante. A leitura é tão importante para quando você se deparar com a questão interpretativa, você ter facilidade de resolver aquela situação, mas também para você ter tranquilidade e não ser uma prova massiva, uma prova chata, uma prova cansativa. Então você tem que ler, porque a prova do Enem, se você for trazer todas as questões, como eu já falei, eu sou professor de Geografia, então as questões de Geografia, as alternativas são bem curtas, precisas e rápidas, mas o texto, o enunciado, geralmente é longo. Se você for colocar as questões de história, geografia, sociologia, química, todas as questões, se você for tentar analisar o tamanho dos textos que tem, você vai ver que vai dar uma apostila, cara. Então, quando você tem um hábito da leitura, essa situação já fica mais tranquila, porque você vai ler aquela prova, é um hábito que você já tem da leitura, e você vai também ter mais facilidade de interpretar, certo? De fazer a interpretação daquelas situações. Então, muito importante essa questão da interpretação de texto. E você consegue fazer uma boa interpretação com leitura. Leitura é muito importante. Às vezes eu vejo as pessoas falando que não tem nada para fazer na quarentena, tem muita coisa para fazer. A internet tem um mundo. Você não pode ir para o mundo, mas o mundo vem até nós, que é até uma situação que a gente vai tratar lá em globalização, essa questão da revolução técnico, científica e informacional, que nós temos aí como carro-chefe a evolução dos meios de comunicação. Então, interpretação de texto, pegue vídeo, analise como é que você vai fazer uma boa interpretação, porque isso é muito importante. O conteúdo, tranquilo, mas só que não é só conteúdo, não é só informação. Você tem que ter também uma boa interpretação de texto em todas as disciplinas que vão te apresentar lá no dia da prova do Enem. Outro pilar importante, a questão da interdisciplinaridade. Cara, isso é muito importante. A prova do Enem, ela é interdisciplinar. O que é isso? Ela é contextualizada, boa parte das questões, ela é contextualizada com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Então, eu já vi muita prova, às vezes eu dou uma olhadinha nas provas de matemática, de física, como tem questões de física, por exemplo, que traz justamente não só a questão conteudista, mas também como que você vai aplicar aquela situação de temperatura, de distância, de velocidade no dia a dia das pessoas. Em geografia, então, cara, isso nem se fala. Por exemplo, nós estamos aqui agora, a gente está desfrutando da revolução técnico-científica informacional, que é um termo muito utilizado pelo professor Milton Santos, e cai muito. Então, essa revolução técnico-científica está nos possibilitando essa interação.
Então, essa questão tecnológica cai muito no Enem e ele quer saber como isso, né, está contextualizado. Você vai ter que fazer uma correlação daquele conteúdo, tecnologia, com a vida cotidiana. A tecnologia que está empregada na agricultura, a tecnologia que está empregada no meio de transporte, de comunicação, na indústria, né, na produção industrial. Então, essa tecnologia, ela vem muito nas provas do Enem. Não essa questão da tecnologia em si, mas a questão da contextualização. Então, a gente vê muitas questões do Enem em geografia com essa interdisciplinaridade, né? O conteúdo com a vida prática. Pesquise sobre isso, como é que é essa questão interdisciplinar do Enem, para você ficar tranquilo. Então, essas dicas que eu estou dando hoje, antes da gente começar o nosso assunto, eu vou dar aqui o top 7 aqui dos assuntos que mais caem. Então, essas dicas para você fazer com que o seu estudo ele se transforme em sucesso, certo? Então, essas dicas são super importantes. A questão também que às vezes a gente quase não comenta. Às vezes eu comento com o aluno a questão da resistência e foco. O Enem também, além dessa questão da interpretação, da interdisciplinaridade, na questão de você saber o conteúdo, você ter discernimento nas questões, você tem que também saber a questão da resistência. Resistência e foco. São 5 horas e meia o primeiro dia, né? Depois 5 horas. Cara, é muito tempo. Dificilmente na nossa vida diária a gente foca 5 horas em algo. É muito tempo. Porque um grande obstáculo na nossa vida para ter sucesso, galera, não só no Enem, mas em vários parâmetros da vida, é a questão dos nossos hábitos. A gente tem que identificar quais são os hábitos que estão, que às vezes nos puxando para trás. E a gente não tem esse hábito de focar por muito tempo. Então isso é até uma questão também até de que a gente chama aqui de concentração, né? Então o que acontece? A resistência e o foco, cara. Então você tem que lembrar que é uma prova longa, são 5 horas e meia o primeiro dia, depois 5 horas, é muito tempo. E você tem que utilizar todo esse tempo, o máximo possível, para você fazer uma boa prova. Então a questão da resistência, foco, tenta assim, pelo menos uma vez na semana, focar em algo. Você vai ler alguma coisa? É ler. Hoje eu vou ler, eu vou aprender sobre história. Cara, eu vou aprender sobre história. Deixa o celular de lado, deixa qualquer símbolo que possa te atrapalhar, fazer com que você perca o foco. Então essa questão da resistência e foco é muito importante, galera. Então a gente tem que lembrar disso aqui. O conteúdo é importante. Aqui nós temos ótimos professores, vão te dar dicas importantíssimas, mas esses 3 pilares aqui você tem que saber, você tem que começar a colocar essas informações no seu dia a dia, no seu cotidiano de estudo. Isso é muito importante, certo? Agora a gente vai aqui, eu vou trazer para vocês os temas que são mais cobrados no Enem. Eu sempre gosto de trazer esses temas porque para o aluno já saber o que mais ou menos ele vai ver. E, cara, 80% do Enem, eu já trabalho com o Enem há um tempinho, 80% da prova de geografia do Enem é isso aqui, tá entendendo? Nós temos a parte humana e a parte física. Apesar que essa separação entre geografia humana e física é uma questão mais didática, né? Porque a geografia física e humana, elas estão interrelacionadas. Elas estão aqui, ó, entrelaçadas. Você não pode trabalhar a questão física sem lembrar da questão antrópica, das ações humanas sobre o meio. Mas a gente separou por mais assim, de um foco mais didático, tá entendendo? Então vamos lá. Os temas mais cobrados de geografia, na parte de geografia humana, geopolítica, no Enem. Primeiro aqui, galera, você não pode ir para uma prova do Enem, jamais nessa vida, nessa existência, sem ter informações sobre as questões ambientais. Questões ambientais no Enem, muito, muito relevante, muito importante, certo? Questões ambientais representam 15,5%. É muita coisa numa prova. E aí, às vezes a gente trabalha, às vezes você vai dar uma olhadinha nos top 10 das questões que mais caem no Enem, muitas vezes vem questões ambientais juntamente com geografia agrícola. Então eu coloquei aqui a geografia agrícola em 4º lugar. Por que eu coloquei em 4º lugar? Porque muitas questões de geografia agrícola, a gente observa que, na verdade, são questões ambientais. O enunciado é sobre o agronegócio, sobre o uso do solo, mas aí a questão principal daquela pergunta sobre agricultura é uma questão ambiental, né? Já que a agricultura é uma das principais atividades que causam transformações no espaço e também que causa impactos no solo, uso da água, contaminação. Então, quer dizer, a questão ambiental ela está muito entrelaçada com os outros assuntos aqui, certo?
Então, questão ambiental, 15,5. E como eu falei, a contextualização, né, a questão interdisciplinar, como é que isso pode cair numa prova de geografia? Eu já vi muitas questões que trabalham a questão ambiental com o dia a dia da pessoa. As pessoas que moram em cidades, a questão da ilha de calor, a questão do smog, que você tem que estudar sobre isso, desertificação, como o homem utiliza o solo, tá entendendo? Então, são questões que muitas pessoas, muitos brasileiros, eles convivem com essas questões de urbanização, questão de solo, e aí ele vai tratar como é que são os impactos ambientais nesses biomas e nesses sistemas humanos aí, como a cidade, que é um grande aglomerado de pessoas que causam muitos impactos ambientais. Então, a questão ambiental, foca nisso, pega assim, faça uma lista de atividades, porque uma forma de você estudar e ter sucesso, certo? Para você aumentar suas chances de entrar num curso, seja qual for o concurso, é você fazer as questões, né, daquela prova, daquela banca. Você resolver questões. Você resolvendo questões, você vai ver como é que está seu nível. Você vai observar como que seus estudos estão se transformando em questões acertadas. Tá entendendo? Então, você dá uma pesquisada em questões ambientais, como que isso é cobrado no Enem, certo? Segundo ponto, segundo lugar, urbanização. Cara, urbanização cai muito. E principalmente no Enem, galera, o que a gente observa em geografia? Cai muito as questões das desigualdades no espaço urbano, né? A cidade, né, hoje, só para você ter uma ideia, 85% da população brasileira vive em cidade. O Brasil é um país predominantemente urbano, né? Nós temos grandes metrópoles mundiais, globais, como Rio e São Paulo, e várias metrópoles nacionais. E as cidades realmente é um espaço de exclusão e também de inclusão. Mas o Enem, ele cobra muito. Cara, é incrível. Quando cai cidade, no meio urbano no Enem, 70%, 80% das questões que eu já analisei é justamente tratando das populações excluídas, né? A questão do tempo de deslocamento, a questão das periferias, a questão da segregação urbana, né? As pessoas que têm menor poder aquisitivo cada vez mais distante das áreas centrais, os espaços da cidade onde tem os melhores empregos, os melhores sistemas de saúde, educacional, estão distantes das áreas mais periféricas. Então, essa questão da exclusão no espaço urbano é muito cobrado e a cidade está em segundo lugar, a urbanização. Aí você tem que também saber a questão das categorias de cidade, cidades locais, metrópole regional, metrópole global, as cidades globais, né? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, a gente está vendo que o mundo está totalmente interligado. E essas cidades, onde tem os centros das grandes instituições, das grandes transnacionais, das instituições financeiras, bolsas de valores que ditam, né, que são os parâmetros econômicos, políticos, geopolíticos do planeta estão nas cidades. Então, a questão da urbanização, muito importante. Tanto a questão do crescimento urbano, tanto a questão desse mundo, né, das exclusões no espaço urbano, as questões das escalas, né, a hierarquia urbana, da cidade local até uma cidade global, como é que se dá essas hierarquias. Então, isso também a gente vai tratar. Hoje, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai citar os pontos, os assuntos mais cobrados, e depois a gente vai explicá-los todos. A gente vai sentar aqui e aí eu vou explicando com calma cada um dos assuntos. Nosso objetivo hoje é justamente passar a informação para você se direcionando, saber o que vai cair na sua prova. E aí depois a gente vai ver como isso cai, que é muito importante, como eu falei. Não é só saber o que vai cair, mas como cair e ter também estratégias de estudo, galera. Você não pode sonhar com a prova do Enem e se dar bem sem mudar os seus hábitos, sem ter uma estratégia, sem ter foco. Isso é muito importante. É tão importante quanto as aulas. Você pode ter o melhor professor do mundo, de qualquer disciplina, mas se você não souber, se você não tiver disposição e foco para transformar tudo aquilo que o cara passa em possibilidade de acerto numa prova, não vale a pena. Então, tudo isso a gente consegue com disciplina, estratégia e, muito importante também, pesquisar e ler e ser curioso. Você tem que ter curiosidade em qualquer
âmbito da vida tem que ter curiosidade, que isso é muito importante, certo? O terceiro assunto, o tio Jefferson, né, já falou sobre globalização, com certeza uma aula top. Globalização cai muito, cara, cai muito no Enem. E, como eu citei, sempre eu falo com meus alunos, dificilmente você vai ver a palavra globalização lá na prova, mas sempre tem aí muitas questões ligadas ao processo da aldeia global, ao processo de globalização. Nós estamos passando agora um momento que, inclusive, que possibilitou o que está acontecendo agora, a gente está dando essas aulas aí, essas videoaulas, por conta do que está acontecendo no mundo, né? Como é que um dia a gente ia imaginar que lá no mercado, lá no interior da China, certo, ia acontecer algo que ia impactar a nossa vida no âmbito global? Então isso é muito importante, você ter justamente esse olhar do local e o global. Como que as coisas, como que o mundo está interrelacionado. Isso é muito importante para você entender a questão da geopolítica, o espaço global atual, certo? Então a globalização cai muito, a questão dos fluxos materiais, os fluxos imateriais. O que são os fluxos materiais? Pessoas e mercadorias que circulam pelo espaço global. Isso é muito bom. Hoje em dia as pessoas circulam de uma forma muito rápida devido à evolução dos meios de transporte. Só que esse aspecto tão positivo também pode trazer, né, algo super negativo, como essas questões patológicas que a gente está vendo, que a gente está vivenciando. As pessoas, elas circulam muito rápido pelo espaço global. Então, coisas boas acontecem nesse movimento, mas também pode trazer algo negativo. Então, a questão da Covid-19, ela pode cair numa prova, sim. E como é que isso pode cair em geografia? Eu creio justamente associando com a questão da globalização, certo? E pode cair também algo sobre a China. A China, que é a segunda maior potência do mundo, o mundo está vendo o poder da China na questão até da produção dos insumos ligados à saúde. O mundo está muito dependente de um país só. Então, o que está acontecendo hoje, que isso é tudo fruto dessa globalização, desse deslocamento humano, mercadológico, de informação, de notícias que circulam muito rápido pelo espaço global. Então, isso está mostrando que o mundo não pode ficar dependente de um país só. Questão da China, muito forte esse ano. Sempre a China é muito forte numa questão de concurso. E esse ano, mais ainda, por tudo que está acontecendo. E aí a gente vai tratar depois eu vou tratar com vocês, como é que pode ser tratado tudo que está acontecendo agora na prova do Enem. Como é que eles podem isso reverter numa questão de geografia, ligada à globalização ou até uma questão física que a gente vai chegar lá. Tá entendendo? Então, globalização, você já tem muita ideia sobre isso, já foi comentado isso com vocês. Tem que focar, porque é um dos assuntos que mais caem, e sempre cai. Quando vai falar de transhumância, vai falar de migrações, a globalização está inserida, novas tecnologias, novos fluxos, tudo isso aí está o sistema de globalização. Muito importante e vai cair. Questão agrária, né? Geografia agrária, o espaço rural, o espaço primário, certo? Também não existe prova do Enem sem o agronegócio. Sempre cai uma questão de questões ambientais e questões agrícolas. E a questão agrícola veio aqui para o quarto lugar, porque eu coloquei aqui só questões diretamente ligadas à agricultura. Porque o que a gente vê? Que tem muitas questões de agricultura que realmente são questões ligadas a um impacto ambiental, ao uso do solo, como eu comentei. Está entendendo? Inclusive, a agricultura é a atividade humana que mais consome e desperdiça água. Então, essa questão da agricultura, que a gente pode ser tratado na prova do Enem, pode ser tratado aqui as questões dos sistemas agrícolas, né? Agricultura de subsistência, agricultura de plantation. Então, vários sistemas agrícolas podem ser cobrados aí. Você tem que saber quais são esses sistemas. Agricultura intermitente, agricultura comercial. Cara, cai muito sobre o agronegócio, que é a principal atividade econômica do Brasil, certo? O agronegócio, produção de grãos. Então isso aí cai e é muito forte na prova do Enem e de concurso em si. Eu dou aula para os meninos da Polícia Militar, nós pegamos as provas da polícia, cara, toda prova tem alguma coisa do agronegócio, sobre o agronegócio, porque é uma atividade econômica de suma importância para o Brasil. Então na geografia agrária pode cair também, além dos sistemas agrícolas, que a gente depois vai tratar disso com mais calma, pode cair também a questão da estrutura fundiária brasileira. Cai muito sobre a estrutura fundiária, sobre os conflitos no campo.
A nossa agricultura, o sistema agrícola brasileiro, a estrutura fundiária brasileira, ela é muito moderna, né? A agricultura é moderna, mas a estrutura fundiária, ela é ainda arcaica, porque a estrutura fundiária brasileira ainda predomina a questão dos latifúndios. Nós temos uma agricultura super moderna, super competitiva, é um dos espaços rurais onde tem mais elementos tecnológicos no mundo, é o Brasil. O Brasil tem uma agricultura muito competitiva, o agro é pop, o agro é técnico, né? Tem até aquelas propagandas que passam aí nos meios de comunicação. Então a agricultura cai muito, cara. E aí você entender dessa estrutura fundiária, esses conflitos que essa estrutura fundiária causa. Aí você entender que a expansão do agronegócio, né, que começou no sul, no centro-oeste e cada vez mais pressiona aqui a região amazônica, né? O cerrado já foi, a questão ali das araucárias, os campos gaúchos ali, boa parte também já foi detonado pelo agronegócio e chegando aqui na Amazônia. E lá nas questões do Enem, a maioria das questões sobre isso vem um pouco de crítica sobre esse sistema agrícola que ele é às vezes muito perverso, né? Aqui na Amazônia causa ainda muitas mortes, então essa estrutura fundiária é muito importante você entender. Certo? Que a nossa agricultura é um espaço agrário super moderno, essa modernidade proporcionou a produtividade, você tem que saber a diferença de produção e produtividade. A tecnologia empregada no campo não é para aumentar a produção, é para aumentar a produtividade, que é a relação da produção pela área. Quanto maior tecnologia, maior pessoas capacitadas, pessoas preparadas para lidar no campo, menos você vai precisar de área e vai ter uma grande produtividade. Então a relação produção e área é produtividade. E como é que você alcança a produtividade? Investindo em tecnologia e mão de obra qualificada. A tecnologia que sempre foi ali no espaço urbano, né, no século XX para o século XXI, passou a fazer parte do espaço rural. Tem que entender também, galera, nessa questão da agricultura, vai só pegando essas dicas. Dá uma pesquisada sobre Revolução Verde, né? Revolução Verde, certo? E o que é essa Revolução Verde? Qual foi o legado da Revolução Verde para a agricultura atual, para o agronegócio, no caso brasileiro? Cai muito. E 90% do que cai sobre a agricultura, cai sobre a agricultura nacional, né? Cai sobre a agricultura do nosso país. Às vezes cai alguma coisa sobre a agricultura de jardinagem, já dá uma pesquisada do que é isso lá do leste asiático, mas cai muito sobre a questão da agricultura nacional, a questão da estrutura fundiária, os sistemas agrícolas. Pesquise isso e a tecnologia utilizada no campo. Se hoje nós temos uma grande produção agrícola, é devido à tecnologia. De novo, a tecnologia, o Enem gosta muito de tecnologia, por quê? Porque a tecnologia faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina. Olha aqui o que está acontecendo nesse exato momento. Uma pessoa em qualquer lugar do planeta vai poder assistir essa aula. Então, a tecnologia faz parte da nossa rotina. E isso aí vai vir depois transformado em questões do Enem. Foque nisso, certo? Então, questão agrária, nós temos aí em quarto lugar. Industrialização, né? Aí você vai dar uma pesquisada nas revoluções industriais. Não é oficial, mas nós já estamos entrando na quarta revolução industrial. Pesquisa o que seria essa quarta revolução industrial. Ainda não caiu uma questão sobre quarta revolução industrial, mas os caras do Enem sabem que nós estamos passando, segundo alguns teóricos, a partir de 2012 começou a quarta revolução da indústria. Tenta saber o que é isso, o que foi a primeira, a segunda, essa revolução na indústria, certo? E agora nós estamos chegando na quarta, certo? Tudo evolui e a indústria evoluiu muito. Só você olhar à sua volta. A localização da indústria no espaço global, a questão da dispersão produtiva que acontece no mundo e no Brasil. Eu já falei muito e eu até aposto com alguns alunos, se cair em indústria, 90% de chance de cair em qualquer concurso é sobre justamente a dispersão produtiva no Brasil, a desconcentração industrial, a indústria se deslocando para outras regiões. Nós sabemos que a região onde tem a maior parte da produção no Brasil, Rio e São Paulo, devido a alguns fatores históricos. E aí, depois você vai analisar quais são os fatores que proporcionam essa desconcentração da indústria, principalmente para o Nordeste. O Nordeste, que historicamente no Brasil sempre foi uma região de dispersão, a partir do século XX, de 1990, de 80 para cá, o Nordeste começa a ser uma região de atração, porque a indústria está se deslocando para as regiões ali, para a região Nordeste, algumas para a região Centro-Oeste,
Algumas aqui para a região norte, nós temos a Zona Franca de Manaus, mas a maior dispersão industrial foi para o Nordeste, por conta dos custos menores de produção. Aí você tem que saber sobre a dispersão, que está relacionado aos custos menores de produção, a guerra fiscal entre os estados. Você tem que saber o que é guerra fiscal, dá uma pesquisada nisso aí, depois a gente vai tratar disso aí separadamente. E aí a gente entender que as migrações, se a indústria vai, se a produção vai para cá, as pessoas também vão. Então a indústria e a migração. Galera, século XXI, a região que mais recebeu seres humanos, região Nordeste, é que a gente chama de migração de retorno. Tá entendendo? Justamente porque a produção está se direcionando para o Nordeste do Brasil, que cai muito também sobre a questão da caatinga, né? Quando a gente vai falar sobre clima na parte física, cai muitas questões sobre esse bioma que está lá no Nordeste brasileiro, a caatinga. Beleza? Então, industrialização seria aí o top 5, quinto lugar. E aí nós temos demografia, população. Cara, e tem um termo muito novo que a gente chama de implosão demográfica. Nós estamos passando no Brasil a quarta fase do crescimento demográfico. Nós estamos passando pela fase da implosão demográfica. Nós tivemos a explosão demográfica entre 50 e 80, que foi o rápido crescimento da população, e agora a gente está passando por um processo de implosão. A população está crescendo cada vez menos e a população brasileira está envelhecendo. É por isso que qualquer governo que entrasse aqui no Brasil teria um grande desafio, que seria justamente a reforma da Previdência. Entender esses fatores, entender também o deslocamento da população no espaço nacional. Então isso é muito importante, demografia, população. Entende um pouco sobre isso, pesquise sobre as questões previdenciárias, a questão da pirâmide etária, analise uma pirâmide etária, muito importante você entender sobre também análise de gráfico, que vem até nessa questão de interpretação de texto, interpretação de gráficos e tabelas. Isso aí faz parte da questão cartográfica da geografia. Cartografia, você não vai ver mais assim uma pergunta sobre escala, sobre coordenada geográfica, dificilmente vai cair. Pontos colaterais, subcolaterais, dificilmente vai cair. O que vai cair sobre cartografia? Um mapa perguntando sobre um bioma, sobre um domínio morfoclimático, uma questão sobre tabela. Você saber interpretar uma tabela é muito importante. E quantas questões de geografia que vem em tabela, a resposta já está ali, cara. Então a pessoa tem que saber justamente interpretar aquele gráfico, aquela tabela. Depois a gente vai entender sobre isso. A gente vai combinar uma aulinha só para interpretação de gráficos e tabelas e mapas, que vem muito nessa parte de cartografia, que é a interpretação textual, certo? Então, beleza. E aí, demografia, muito importante, a gente vai tratar sobre isso. Eu estou falando um pouco rápido assim, galera, porque hoje eu vou apresentar o que a gente vai trabalhar, tá entendendo? Algumas situações vão ser trabalhadas com o Jefferson e outras vão ser trabalhadas por mim. Então, hoje a gente vai fazer uma explanação rápida para a gente ter uma ideia dos pontos mais importantes. A gente tem que ir no pescoço, cara. Não tem esse negócio de ficar fazendo rodinha. É pescoço, certo? E aí, o outro assunto que seria o quê? O sétimo, ordem mundial. A questão da velha ordem, a questão do período da Guerra Fria, mas principalmente a nova ordem mundial. A questão da globalização, formação de blocos econômicos, esse mundo contemporâneo, que começa na década de 90, a nova ordem mundial. E hoje é ditada pelos Estados Unidos, certo? Também pela China, que está cada vez mostrando o seu poder. Então, essa ordem mundial, muito importante. Formação de blocos econômicos, intensificação do processo de globalização por conta da evolução de transportes e comunicação. Isso aí são os principais, pilares que explicam essa nova ordem que a gente está vivendo. Dizem que essa nova ordem ela vai chegar em um outro ciclo se a China se tornar uma grande potência. Isso aí alguns teóricos falam isso. Se um dia a China se tornar a primeira potência mundial, aí nós vamos entrar numa nova ordem mundial, certo? Então a gente vive numa ordem que é marcada pela multipolarização, certo? E também pela intensificação da globalização e formação de associações comerciais, como os blocos econômicos. Isso é uma das marcas da nova ordem, mas tem outras características, outros aspectos que a gente vai tratar em nossos encontros. Então, nova ordem mundial está também entre os assuntos que mais caem no Enem na parte de geografia humana. A gente só lembrando que geografia física e humana estão entrelaçadas. Não é legal estudar separado, mas por questões didáticas a gente separou para ficar mais claro para você, certo? Porque a gente tem que ter a questão do tempo, né? Então o tempo nos obriga a fazer essas separações. Geografia física.
o Enem ressuscitou a questão da geografia física. A maioria dos vestibulares, 90% das questões era geopolítica, né? Então o Enem trouxe aqui a questão física muito importante. Você tem que saber a questão climática, né? Climatologia, né? Os climas do Brasil. Esses climas vão proporcionar diferentes paisagens no nosso país e no mundo. Nesse exato momento tem regiões do mundo que está num frio danado, cara. Mas por conta de quê? Por conta de algum fator climático, ou é a latitude, ou é a altitude. Então, nessa questão climática aqui, você tem que saber os fatores. Pesquisa aí quais são os fatores climáticos, quais são os elementos climáticos. Antes da gente explicar cada um desses termos, faça a sua parte, já vai pesquisando para quando a gente for dar aula, você já ter uma ideia do que eu estou falando, certo? Cartografia, como eu falei, a cartografia dificilmente vai vir uma questão sobre mapa diretamente, perguntar sobre escalas, os pontos cardeais, colaterais. A cartografia é muito utilizada em gráficos, tabelas e alguns mapas. Cara, trazendo de novo a questão do coronavírus. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, que a gente está sendo bombardeado diariamente com informações sobre o coronavírus. Mas seria uma questão, por exemplo, podia fazer uma questão que o enunciado fosse o mapa mundi, é bem interessante isso, colocaria lá a China, colocaria com os países europeus e os Estados Unidos, que são os países, o país que começou a pandemia e os países que se alastrou de uma forma mais substancial. E aí fazer uma pergunta sobre qual é a zona climática daqueles países que foram ali destacados, né, relacionando com a pandemia e a questão climática. Então, essas questões o Enem gosta de trazer, contextualizar algo que está acontecendo como uma questão de geografia física ou geopolítica. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, climatologia, 10,4%. É um percentual alto aí, certo? Na questão de geografia física, clima. Inclusive, nós temos até uma música que faz muito sucesso, Clima, Solo e Relevo. Até o professor Keilio um dia cantou com a gente, naquele passado, né, Keilio? Climatologia. O professor Keilio, fera da história, está aqui, nos acompanhando também. Daqui a pouco vai ter aula do Super Keilor. Cartografia, nós já comentamos. Biogeografia, cara, a biogeografia vai tratar sobre os domínios morfoclimáticos, né? Aqui no Brasil, nós temos a grande variação climática que vai proporcionar justamente essa grande variação de biomas. Então, você entender essa questão da biogeografia, muito, muito importante. Você não pode ir para a prova do Enem sem conhecer os biomas brasileiros, sem conhecer justamente as características físicas do nosso Brasil. E domínio, cara, a questão da biogeografia é muito importante. E 80% das questões de geografia, quando vai cair uma questão sobre domínio morfoclimático, ele vai perguntar também qual é a ação humana que degrada aquele bioma. Está entendendo? Qual é a ação humana? Por exemplo, a nova ameaça da Amazônia, o agronegócio. Então, os caras do Enem, eles vão muito trazer esse choque entre os aspectos físicos e os aspectos antrópicos. Então, biogeografia também, na parte de geografia física, é um dos assuntos que mais cai. Hidrografia, cara, a hidrografia também é muito importante. Saber como é que eu uso da água, a questão das bacias hidrográficas brasileiras, a questão dos impactos ambientais, aí você já liga com a questão aqui ambiental. Então, geralmente, quando cai algo sobre hidrografia, ele vai querer saber qual é a ação antrópica que está causando a pressão sobre esse recurso hídrico. Está entendendo? Então, esses pontos aqui na parte de geografia física, super importante. Climatologia, cartografia, biogeografia, hidrografia. Domínios morfoclimáticos brasileiros. Não esqueçam isso. Cara, todo ano cai. Eu ainda não vi uma prova do Enem sem esses pontos aqui. Fique ligado. Não vacile, como eu falei, pode vir aqui o melhor professor do planeta, mas se você não fizer a sua parte, não adianta nada. A gente recebe muita informação diariamente. A internet, ela pode ser o seu principal aliado, mas também pode ser o seu principal inimigo. Infelizmente, muitos estão usando a internet como inimigo. Você que está focado para passar no Enem, cara, brother, novos hábitos. Deixa o celular um pouco de lado. É até a questão da meditação. Sabia que isso é um nível de meditação? O que é meditação? É você viver o presente. Eu vou estudar química. Cara, aquele momento, 1 hora ali, 2 horas, é química. Esquece tudo. Isso que faz os vencedores. Tá entendendo? Então, você tem que focar. Eu sei que muita gente ainda está nos hábitozinhos antigos. Nos hábitos antigos. Tem que deixar... Você está na guerra, meu irmão. Então, você tem que ir para a batalha com as melhores armas. E mudar os hábitos... Isso é muito importante, tá entendendo? Então, hoje, o que a gente falou? Eu falei rapidinho, galera, porque a gente tem pouco tempo.
E hoje eu quis só fazer uma explanação sobre o que a gente vai ver. Depois eu vou aqui, ó, a gente vai comentar tudo isso aqui separadamente, o Jefferson também vai comentar, mas já foca nisso aqui, já vai estudando sobre esses assuntos aqui. Pega essa parte de geografia, de questões ambientais, tenta saber o que é uma hipermeabilização do solo, que é a parte ali da ilha de calor, tenta saber o que é smog, dá uma pesquisada nisso, tenta saber o que é a desertificação. Cara, está caindo muito sobre desertificação. Então essas questões ambientais aqui, não é à toa que está em primeiro lugar. Pode pesquisar na internet, que você vai ver que sempre vai estar em primeiro ou segundo lugar as questões ambientais. Relação homem-natureza, as questões antrópicas, a pressão do homem sobre o meio. Inclusive, teve uma questão esse ano, a última prova do Enem, sobre o antropoceno. Eu já vou te dar essa missão. Pesquise sobre o antropoceno. Quem comentar aqui o vídeo e falar que pesquisou e provar que pesquisou sobre o antropoceno, vai ganhar um prêmio Made in Madison. Vai ser patrocinado pelo Madison. E é coisa boa, porque o Madison, ele tem cascalho, meu irmão. Então, é o seguinte. Então, pesquise sobre o antropoceno. Beleza? E aí a gente vai ver, você vai ver, cara, você vai se deparar com um vídeo super interessante sobre antropoceno. Caiu no Enem ano passado, sabe os caras do Enem fazem? Eu falei muito sobre o antropoceno, só que não caiu a palavra, você não vai ver lá o termo antropoceno. A questão, depois eu vou até trazer, a questão que não tem a palavra antropoceno na questão, está falando sobre o antropoceno. Então isso é muito comum no Enem, né? Uma questão sobre espaço agrário, às vezes a pergunta principal é sobre meio ambiente. Então a gente fala muito sobre neoliberalismo, mas, cara, dificilmente você vai ver a palavra neoliberalismo, mas aquela questão em si está relacionada ao neoliberalismo. Não procure aquela palavra-chave, procure entender o contexto. Como eu falei, a prova não é saber o que vai cair, é como cair. Beleza, você está no melhor cursinho da cidade, com os melhores professores, estamos junto com você, tudo vai dar certo, essa fase vai passar e em breve essa sala vai estar lotada de alunos e estaremos juntos novamente, porque juntos somos mais fortes. Beleza? Um abraço, tamo junto sempre. Um coraçãozinho e tchau.